A empresa secreta de Steve Jobs. Imagine uma revolução tão impactante que transformou completamente o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu quando esse novo player entrou no mercado. Desde o momento em que o seu produto pioneiro foi lançado, mudou toda a indústria, mudou a maneira como as impressões e os trabalhos criativos eram feitos e nunca mais seria a mesma. Prepare-se para descobrir como essa inovação revolucionou tudo e como Steve Jobs estava por trás disso. Não se preocupe que nesse vídeo não apenas veremos a história completa da Adobe, mas também veremos o envolvimento do Steve Jobs nela. Então vamos começar do começo. Em 1972, mais de 10 anos antes da Adobe mudar para sempre o mundo da computação, Charles Gaiszek, que trabalhava no PARC, Palo Alto Research Center, um escritório de pesquisa da gigantesca da computação à época, Xerox, onde Gaiszek trabalharia por 10 anos no Laboratório de Ciências da Imagem, fazendo pesquisas na área de gráficos, óptica e processamento de imagens. Foi lá que ele conheceu John Warnock, seu futuro sócio, com quem criaria uma linguagem de descrição de páginas, ou PDL, chamada Enterprise, que permitiria descrever formas de grande complexidade, como tipografias e tipos de letras. 10 anos depois, e convencidos de que era a melhor decisão, John Warnock e Charles Gaiszek deixaram seus empregos ao ver que os executivos da Xerox não eram capazes de valorizar o grande potencial de seu trabalho. Assim, nasceu a Adobe, dando início ao primeiro de uma série de avanços inovadores. Depois que os fundadores deixaram a Xerox, mudaram o nome de seu software de Enterprise para PostScript. Esse software representou uma inovação completa, aumentando como nunca a velocidade e a qualidade das impressões. Tanto que até hoje, mais de 40 anos após a sua criação, o PostScript continua sendo a linguagem de programação número 1 para impressões de alta qualidade e alta resolução. Hoje em dia, imprimir qualquer arquivo leva apenas alguns segundos, mas nem sempre foi assim. Antes, os formatos nem sempre eram compatíveis com as impressões e cada impressão precisava ser configurada cuidadosamente para obter o resultado desejado. Não era apenas só enviar e pronto. Com essa tecnologia, o trabalho de várias horas poderia ser feito em segundos, já que o PostScript se encarregava de todo o resto. Isso foi tão revolucionário que em menos de um ano após a entrada, Steve Jobs, fundador da Apple, ofereceu aos criadores da PostScript a generosa oferta de $5 milhões por seu software, que ele considerava muito mais avançado que o da Apple. E aqui já estamos falando da Apple. Warnock e Gaiszek estavam tão convencidos do grande potencial da sua tecnologia que, em vez de vender a empresa, ofereceram a Jobs a oportunidade de investir nela, vendendo a ele uma licença de 5 anos do PostScript e 19% das ações da Adobe por $25 milhões, tornando assim Steve Jobs acionista de aproximadamente 20% da empresa. E não apenas isso, mas o pacote também incluía o PostScript, o produto tão desejado por Jobs. Steve Jobs tocou em muitos negócios e esse com certeza é mais um dos cases de sucesso que tem o dedo do senhor Apple. E para você ver que ele não apenas fundou a Apple, mas também foi um dos fundadores da Pixar e neste caso também investiu na famosa empresa Adobe. A Apple, por sua vez, incorporaria essas tecnologias em seus computadores, o que tornaria a Apple e a Adobe parceiras importantíssimas. Em 1987, Warnock, inspirado pelo desejo de ajudar sua esposa, que era designer gráfico, junto com seu sócio, apresentaram ao mundo o Illustrator, um programa inovador de desenho digital que chamou a atenção de designers gráficos do mundo todo. Graças a ferramentas como a do lápis, que permitiriam o uso pela primeira vez de formas curvas no computador, o Adobe Illustrator não era apenas mais simples e eficaz do que o outro software similar, mas também era centenas de dólares mais barato e era
compatível com PostScript. Já sacou a maldade, né? Permitindo que qualquer trabalho feito no Illustrator pudesse ser facilmente impresso no papel através de uma impressora laser. Um ano depois, a Adobe adicionaria ao seu arsenal o famoso Photoshop, criado em 1987 pelos irmãos John e Thomas Knoll. Thomas, na época, estudava na Universidade de Michigan e seu irmão John havia trabalhado na produção de filmes famosos como Star Trek. Eles criaram um software de edição de fotos tão avançado que, mesmo após várias décadas de sua criação, ainda é líder de mercado. Em 1988, os irmãos apresentariam seu projeto no Vale do Silício, onde os engenheiros da Adobe reconheceriam imediatamente o potencial do Photoshop, adquirindo as licenças de distribuição desse novo produto, que se tornaria o complemento ideal para o Adobe Illustrator e o PostScript. Antes, a edição de fotos e imagens já existentes no mercado era muito cara e limitada, e era péssima para pequenos detalhes, mas com o Photoshop, os custos desse tipo de edição, bem como a velocidade que eram realizados, diminuíram drasticamente. Eram como os dois lados da mesma moeda. Por um lado, o Illustrator permitia a criação de imagens do zero de maneira atraente e dinâmica, e por outro lado, o Photoshop permitia a edição rápida e fácil de fotos. Já em 1991, convencidos da necessidade de inovar sempre, a Adobe criou o Adobe Premiere, o novo software de edição de vídeo que foi apresentado praticamente ao lado do QuickTime, o primeiro reprodutor de vídeos da Apple, uma empresa que devemos lembrar que colaborava com a Adobe há vários anos. A inovação do Premiere foi tão grande que a rede de notícias CNN começou a usá-lo e fez com que ele se posicionasse mais uma vez no topo do mercado. Estamos falando aqui da terceira maior emissora dos Estados Unidos. Os anos passaram e a Adobe continuou inovando. Não apenas isso, mas também eram especialistas em entrelaçar os produtos entre si. Uma de suas principais ferramentas de expansão foi a compra de muitos de seus concorrentes no competitivo mundo dos softwares, como a Aldus, a pioneira no campo de diagramação e edição digital de páginas, Citrilon Software, especializada em aplicativos de edição de efeitos visuais e sonoros, e a Mac Romania, conhecida na época pela qualidade de seus serviços gráficos e de desenvolvimento web, cujos serviços tecnológicos foram finalmente incorporados aos serviços oferecidos pela Adobe. Em 2005, pouco depois da compra da Macromedia, já havia sido lançado no mercado o Adobe Creative Suite, armada com uma vasta gama de aplicativos e sistemas de edição e trabalho criativo projetados para trabalhar entre si. A Macromedia já havia sido lançada no mercado, armada com uma vasta gama de aplicativos e sistemas de edição e trabalho criativo projetados para trabalharem entre si. Parte da Adobe Creative Suite era composta por aplicativos como Illustrator, Photoshop, After Effects, Audition, Premiere e uma boa quantidade de ferramentas de software voltada para o trabalho criativo. A Creative Suite existiu por cerca de 10 anos, mas no início de 2013 foi substituída pela nova Adobe Creative Cloud. Essas mudanças seriam uma das decisões mais relevantes na história da empresa. Antes, os usuários compravam licenças de software, mas desde o lançamento do Creative Cloud, a Adobe passaria a trabalhar como um serviço de assinatura mensal ou anual na nuvem. Ao expirar essa assinatura, o usuário perdia todo o acesso aos serviços da empresa, bem como todo o trabalho salvo nos formatos da Adobe, que não poderia ser usado em outros aplicativos concorrentes. Embora, inicialmente, essa mudança tenha causado certo desconforto para alguns usuários, era uma mudança radical, e essas mudanças costumam causar frustração. Foi algo em que a Adobe se manteve muito, mas muito firme, e os resultados foram realmente bons. 5 anos após a sua implementação, em 2017, o Creative Cloud compunha mais de 80% dos 7,3 bilhões de dólares que a empresa faturava anualmente. E em 2019, 2 anos depois,
seus ganhos haviam aumentado para 11 bilhões anualmente. A longo prazo, essa decisão aumentou o número de usuários de seus serviços, pois embora suas assinaturas possam ser um pouco mais caras, do que as outras plataformas, é muito mais acessível para estudantes ou para pessoas com menor poder aquisitivo pagar uma assinatura mensal e experimentar todos os produtos do que desembolsar mais de $1.000 por cada um de seus softwares. Agora, antes de passarmos para as lições principais, eu lembro que com a Agência Radar você pode criar seu site em um instante por menos de R$ 2 por dia. Você pode ter o seu site e dar aquele ar mais profissional e moderno à sua marca pessoal e à sua empresa. Você terá o seu próprio site com WordPress em pouco tempo. A verdade é que é um preço ridículo, especialmente com o código EMPREENDA, que te dá um super desconto. Eles vão te ouvir e entender suas necessidades e irão te guiar pelo processo para que você possa criar o seu site WordPress com auxílio de um designer e um web designer experiente, que vão te entregar o seu site pronto, seja para captar leads ou uma bela página pessoal ou até mesmo um e-commerce para vender os seus produtos ou serviços. A Radar é um lugar onde você pode criar e tirar sua ideia do papel em muito pouco tempo. Então, eu deixei o link para que você possa começar hoje mesmo com a Agência Radar no primeiro comentário fixado e na descrição. E agora sim, vamos para as lições. Lição número 1. Empreenda em algo relacionado ao seu setor. Nossos dois protagonistas, fundadores da Adobe, não surgiram do nada ou de apenas imaginar coisas. Eles já trabalhavam há mais de 10 anos em um setor que conheciam muito bem. Lição número 2. Valorize o que você tem. Quando Steve Jobs veio e disse, ok, 5 milhões e me dê o produto, eles sabiam o que tinham e fizeram uma contra-oferta muito interessante. Ei, eu vou te deixar usar o nosso programa por 5 anos, mas também vou te oferecer uma oportunidade única de investir em nosso negócio e ser dono de uma parte, nos financiar. E se você apostar em nós, podemos criar ainda mais coisas. E 3. Inovações assustam, são arriscadas, mas no caso da Adobe, essa transição foi executada de forma espetacular. Embora as pessoas no início digam, ei, o que é isso? O que vai acontecer? Não se preocupe. A verdade é que as inovações de longo prazo, se bem executadas e com sentido, costumam dar ótimos frutos. E é isso aí. Se você ainda não é um seguidor do canal, inscreva-se e clique no sininho e comente aqui para dizer o que achou do vídeo. Seja mais uma vez muito bem-vindo a bordo e até o nosso próximo vídeo.